E aí, você já leu essa história em quadrinhos aqui que mistura deuses nórdicos e nazistas? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa lidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de quadrinhos, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo. Quero saber se você já leu essa história em quadrinhos aqui chamada Os Devoradores de Vidas. Sim, ela faz parte da biblioteca do Prof. Elvis História em Casa. Tá aqui da Mitos ou Mitos Books, de David Brin e Scott Hampton. Lembrando aí também da IDW Publishing. Tá aí para vocês Os Devoradores de Vidas. Estou lendo aqui atrás do que está escrito: despertados por feitiçaria e pelo fedor do holocausto, os deuses nórdicos retornaram ao plano dos mortais, fazendo pender a balança da Segunda Guerra Mundial e roubando a vitória dos aliados. Quase uma geração mais tarde, a guerra ainda impera, desta vez nas selvas do Sudeste Asiático. O palco é montado para a batalha final, enquanto os heróis reúnem sua coragem e suas tecnologias mais avançadas para uma última resistência contra os nazistas e seus colegas sobre-humanos. Poderá a raça humana escapar do jugo dos deuses? Uma história do premiado escritor David Brin e do brilhante artista Scott Hampton. Tá aí para vocês então, da Mitos Books e IDW. Tá aí para vocês. Muito interessante aí, como já aparece na capa, tal, que é a representação aí, né, do Thor e tal, com o nazista do lado, a bandeira dos Estados Unidos, um monte de soldado caído aí. É uma história bem interessante aí, porque pega justamente, né, esse contexto de aparecerem esses deuses nórdicos aí em plena Segunda Guerra Mundial e esses deuses nórdicos, como Thor, por exemplo, se aliarem aos nazistas e acabarem então vencendo a Segunda Guerra Mundial. Também interessante que nem falou lá na sinopse para você, né, da guerra indo para o Sudeste Asiático, então faz uma referência também aí à Guerra do Vietnã, até muito louco, porque não são só os deuses nórdicos que aparecem, mas também deuses africanos, né, também tem essa referência com deuses orientais aí. Me lembrou bastante até mais ou menos deuses americanos lá, mas a pegada é outra, até porque o nome desses quadrinhos aqui chama os Devoradores de Vidas. Então tem esse lance de que esses deuses aí, eles precisam que tenha guerra, que tenha violência, porque eles se alimentam dessas almas que morrem durante os conflitos. Muito louco aí. Muito louco também interessante você pegar de que não tem nada a ver lá, é claro, né, com o Thor da Marvel, com o Loki da Marvel, até porque eles, né, participam mais diretamente aí da trama. O Loki tá de um lado, o Thor tá de outro. Muito legal assim também, umas referências meio esquisitas, porque conforme vai cortando a história lá, fala que talvez eles não seriam deuses, mas seriam alienígenas que foram tomados pelos deuses, né, por deuses, pelos nazistas, né, e de que na loucura lá do discurso da superioridade racial ariana, né, dos nazistas, isso aí acabou caindo como uma luva. Mas bem interessante aí as associações, é claro, com toda a mitologia, digamos, que os nazistas criaram em torno dessa superioridade racial ariana e da teologia também a gente poderia falar, né, ou da religião aí presente na cultura nórdica ou germânica, alemã também. Bom, como você viu aí já deu um raio já, porque a cena que aparece o Thor, você fala, nossa, violência pura, tá aí ó, Rede Free Comics, já veio a propaganda pra você, mas deu outro aqui, que é um, né, para você ali, tá? Olha o Thor lançando aí o martelo dele, o Mjolnir, que simplesmente foi partindo ao meio os soldados aí americanos, né? Umas cenas pesadíssimas assim, e também interessante, como falei, né, esse surgimento de outros deuses também. Então tem a referência aí dos deuses shintoístas, que seriam mais orientais, tem lá uns indianos também, e esses deuses que eram enormes. Então essa diferença ali, o cara segurando, Deus segurando uma cabeça humana, e ao tamanho da cabeça ali comparado com ele.
E é, né, como eu falei para vocês, não só a referência lá de Segunda Guerra Mundial, mas a referência também aí já tipo de Guerra do Vietnã. Olha os Huey aqui, esses helicópteros aqui típicos lá da Guerra do Vietnã, com aí possivelmente, acho que talvez o Thor aí, né, cavalgando o cavalo. Lá em cima também bem interessante para vocês aqui, que você vê nesse quadrinho de cima, os soldados dos Estados Unidos aí já, né, com a bandeira nazista no meio, a referência aí de que eles perderam então a Segunda Guerra Mundial. É muito interessante essa história em quadrinhos e é claro que você sempre está acostumado aí que a gente dá aquela sapeada, então vamos lá para os quadrinhos. Se liga então aqui para vocês que nós temos, já bati aqui na câmera, mas nós temos aqui então, como você está vendo aí, esses quadrinhos. Vou até pegar algumas partes aqui que eu separei para vocês, né, que eu achei muito interessante aí, que já começa aqui, né, com essa cena inicial aqui, né, deles falando justamente, né, que os deuses vão aparecendo, e aí essa referência que eles têm de que eles acabam sendo, né, os Estados Unidos aliados aí do, né, Loki, e de que o Thor, o Odin, então estão do lado lá, né, dos nazistas. Então uma referência aí básica também para vocês. Bom, também temos aqui, né, só deixa eu ver se eu consigo folhear sem balançar aí a câmera, né, mas muito interessante aí, ó, tem até essa cena que estão como se fossem lá, né, como se fosse não, a cabana lá da Vitória lá do, né, do Odin, do Thor, e aqui os nazistas, então, né, espancando aí um soldado, por sinal, soldado dos Estados Unidos negro, né. Então essa referência aí da Segunda Guerra Mundial e essa aliança, digamos, divina aí, né, que esses deuses fizeram com os nazistas. E tá aí para você, ó, a referência então dos nazistas, né, dominando os Estados Unidos, com a ajuda então dos deuses, os deuses forçando os Estados Unidos a reconhecerem a derrota. Bem interessante essa leitura aí que esses quadrinhos apresentam. E também a resistência humana, né, que parece pra gente aqui como até, ó, tem até a bandeirinha do Brasil aqui, bandeirinha do Brasil, Estados Unidos, como se fosse, né, a ONU acabasse virando a resistência contra esses deuses nórdicos aí. E também aqui no finalzinho, né, tem um pós-fácil aí, até uma coisa bem interessante que eu, né, vi aqui, ó. Eis porque um número maior de autores de ficção científica estudam história em lugar de ciência, né? Então eles fazem essa referência de que a ficção científica ela representa muitos lances também, né? Queira ou não, da releitura do passado, né? Estão aqui os artistas, né? O David Brin e o Scott Hampton. Temos também, não capas variantes como outros quadrinhos, mas alguns esboços aí mostrando o processo criativo do desenhista, né? Do lápis, tinta, pintura. Muito legal para você conhecer também o processo, né, de criação aí da arte desses quadrinhos chamados Devoradores de Vidas. É isso aí, muito legal esses quadrinhos, então, Devoradores de Vidas. Se você quiser dar uma olhada, vou deixar o link da Amazon aí no final. E também, é claro, se você quiser, se ainda não deu o like no vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Até a próxima dica de quadrinhos com o Prof. Elvis. Até mais, valeu!